Olá, queridos. Então, aulinha de matemática hoje comigo. Hoje a gente vai começar os nossos assuntos de matemática de fato, sem ser aula de nivelamento. No meu último vídeo eu não consegui gravar uma apresentação. Vou fazer bem rápido para a gente não perder tempo. Todo mundo já me conhece, acho. Meu nome é Juliana, sou coordenadora e professora do curso. E é isso, todo mundo já falou tudo que tinha pra falar pra vocês, 10 vezes, pra vocês se cuidarem, pra vocês lavarem as mãos, pra vocês votarem fora prior, já votaram, muito bem. Então é isso, gente, se inscreve no meu canal, clica aqui embaixo em se inscrever, dá like pra gente chegar na placa de Rubi do YouTube antes do Felipe Neto. Mentira, eu tô só brincando, sempre quis falar isso na vida. Mas é isso, agora, brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, porque eu falo demais e o Edson não brigar comigo. Então, hoje temos uma aula de matemática, como eu já falei para vocês. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela falando com vocês, que nem gamer. Estou muito tecnológica, nossa aula ganhou muita qualidade da semana passada para essa semana. Aprendi a fazer várias coisas, por isso que eu estou me sentindo muito youtuber. Mas vamos começar de fato. Hoje a gente vai conversar sobre potenciação, vai ser o nosso primeiro assunto esse ano, que é um assunto bem básico, por isso que a gente escolheu ele para começar a falar com vocês. Normalmente a gente falava de potência e radiação mais para o meio do ano, dessa vez a gente deu uma alterada no nosso planejamento. Quem já assistiu aula no pré-ano passado, a ordem está um pouco diferente. E a gente vai falar sobre cálculos de potência, que parece uma coisa muito fácil, só que quando a gente para se aprofundar um pouquinho mais, a gente percebe que não é tão óbvio assim. Então, o que é fazer uma potência? É fazer um número elevado a alguma coisa. Eu escrevi uma potência genérica aqui, que parece meio assustadora, né? Eu tenho aqui A elevado a N. O que significa fazer um número elevado a outro número? Tá aqui embaixo escrito, significa que eu vou multiplicar a base por ela mesma a quantidade de vezes indicada no expoente. Não ajudou em nada essa frase, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que é a base e o que é o expoente. A base é o número de baixo da nossa potência, é o número que fica na parte de baixo. O expoente é o número que fica na parte de cima da nossa potência. Então, aqui no nosso caso, a nossa base seria A e o nosso expoente seria N. Então, o que eu tenho que fazer para calcular A elevado a N? Eu tenho que multiplicar a base por ela mesma, ou seja, eu tenho que multiplicar A vezes a quantidade de vezes indicada no expoente. Então, eu teria que multiplicar A vezes A, quantas vezes? N vezes, que é a quantidade de vezes que está ali indicada no expoente. Ficou meio confuso porque a gente está trabalhando com letra. A letra normalmente mais confunde a nossa cabeça do que ajuda. Então, vamos passar para exemplos numéricos para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, se eu tenho que fazer 2 elevado à quinta. O 2 é a nossa base, o 5 é o nosso expoente. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, ou seja, a nossa base por ela mesma, quantas vezes? A quantidade de vezes indicada no expoente. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é 2 elevado à quinta. Então, é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Cheguei na minha resposta. É bem tranquilo, né? Então, vamos fazer outro exemplo. 4 elevado ao cubo, que é como a gente lê um expoente 3. Ao quadrado é quando é expoente 2, ao cubo é quando é expoente 3. Então, 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo, é 4 vezes 4 vezes 4. A base vezes ela mesma, a quantidade de vezes indicada no expoente, né? Então, pego o 4, que é a nossa base, e multiplico vezes ela mesma, ele mesmo, no caso, porque 4 é um nome masculino, 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok. Então, quando são números inteiros, números positivos, a gente já viu como funciona a coisa. O que a gente faz quando a gente tem uma fração? Não muda absolutamente nada. A gente vai multiplicar a fração por ela mesma, a quantidade de vezes indicada no expoente. Nada mudou. Então, se eu tenho 2 terços elevado a 2, que é 2 terços ao quadrado, eu vou fazer 2 terços vezes 2 terços. E aí, lembrando lá das nossas aulas de nivelamento, que pareciam que não serviam para nada, mas que servem para muita coisa, 2 terços vezes 2 terços, como que eu multiplico frações? Eu faço numerador vezes numerador, 2 vezes 2, 4.
E denominador vezes denominador. 3 vezes 3, 9. E se eu tiver um número decimal na minha base, o que eu faço? Eu posso fazer 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25 vezes 0,25? 0,25 vezes ele mesmo 4 vezes? Posso. Vai ser um inferno. Já digo para vocês de antecedência. Então, o que eu normalmente faço quando eu tenho que levar um número decimal a alguma potência? Eu transformo primeiro esse número decimal em uma fração. Como que eu transformo o número decimal em uma fração? Eu pego a parte que está depois da vírgula, nesse caso, 25, e eu vou colocar sobre 100. Por que sobre 100? Eu conto quantas casas decimais eu tenho nesse número. Lembra o que é casa decimal, lá da aula de nivelamento? Casa decimal é a quantidade de números que tem após a vírgula. Então, 0,25 é um número que tem duas casas decimais. Por quê? Porque a gente tem dois números depois da vírgula. Então, a quantidade de casas decimais que eu tenho, a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula, é a quantidade de zeros que eu vou botar aqui embaixo, no denominador. Então, é assim que a gente transforma um número decimal para fração em qualquer caso. Pega a parte que está depois da vírgula, 25, conta as casas decimais, e essa quantidade de casas decimais vai ser a quantidade de zeros que está aqui embaixo. Se fosse um número com 3 casas decimais, ia ser o que está depois da vírgula sobre 1000, porque ia ser 3 zeros. Se fosse um número com 6 casas decimais, ia ser tudo que está depois da vírgula sobre 1 milhão, porque aí seriam 6 zeros. Entenderam mais ou menos? Então, é isso. Transformar decimal para fração. Fiz a transformação decimal para fração e agora elevar a quarta. Só que antes de elevar a quarta, eu consigo melhorar esse número. Eu consigo dividir por 4. Mentira, eu falei besteira. Eu consigo dividir por 25 em cima e embaixo. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. É muito mais simpático elevar um quarto a quarta potência do que elevar 25 sobre 100 a quarta potência. 25 sobre 100 ia dar uma conta muito maior. Então, é sempre bom simplificar. De novo, isso veio lá da nossa aula de nivelamento. As aulas de nivelamento precisam começar a funcionar agora. Então, simplificamos nossa fração, 25 sobre 100 virou 1 sobre 4, e aí eu elevo 1 sobre 4 à quarta potência, ou seja, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, a base vezes ela mesma, 4 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E aí, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4 dá 256, e eu chego na minha resposta, 1 sobre 256. O que acontece quando a nossa base é negativa? Muda alguma coisa? Não. Menos 3 elevado à quinta potência é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 5 vezes. O que eu faço para chegar na resposta? A gente pode usar aquela regrinha do sinal, né? Vamos primeiro fazer a conta. Esquece sinal. 3 vezes 3, 9... 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá, teoricamente, 243, se eu não tiver feito conta errada. E agora o sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos. Minha setinha sumiu. Mais, e mais com menos, menos. Então a gente faz a conta do sinal que nem a gente fazia numa multiplicação normal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. E aqui é a mesma coisa. Menos 2 elevado à sexta potência é menos 2 vezes ele mesmo, 6 vezes. Esquece o sinal primeiro, faz só a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E aí faz a conta do sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos, e menos com menos, mais. Sinal positivo. Então, por enquanto, tudo bem tranquilo. E aí eu vou ensinar um macetinho para vocês aqui na observação. Sempre que a base for negativa, como que a gente sabe, só de olhar aqui nesses dois exemplos, se a nossa resposta final vai ser negativa ou se a nossa resposta final vai ser positiva? Sempre que a nossa potência, o nosso expoente, ou seja, o número que está lá em cima, for um número par, a resposta vai ser
positiva. Sempre que o nosso expoente for um número ímpar, a resposta vai ser negativa. Vamos voltar aqui no outro slide para ver se realmente funciona isso, né? Aqui o nosso expoente é ímpar, a resposta tem que ser negativa. Aqui o expoente é par, a resposta tem que ser positiva. Lembrando que expoente é esse númerozinho que fica aqui em cima. Essa regra só vale quando a base, o número de baixo, for negativo. Por que isso acontece? Quando o expoente é par, a gente consegue formar duplas de sinal negativo. E aí, todas essas duplas vão gerar um sinal positivo. Olha só, menos com menos é mais, ok. Menos com menos também é mais, ok. E menos com menos também é mais. Então eu fico mais, que também é positivo. Só que quando o expoente é ímpar, dá um problema, porque eu não consigo formar duplas. Sempre vai sobrar um número sozinho. Olha, menos com menos é mais, menos com menos, mais, e aí fica um negativo aqui sozinho. Aí fica mais com mais, positivo, e positivo com negativo gera a nossa resposta negativa. Então, esse bizu aqui, essa observação, ela sempre vai dar certo. Sempre. Se o expoente for par, a gente sempre vai conseguir formar casais de sinal negativo que no final vão gerar uma resposta positiva. Quando o expoente for ímpar, a gente vai conseguir formar algumas duplas e vai sobrar um número sozinho com um sinal negativo que vai fazer tudo virar negativo. Não sei se ficou muito claro. Talvez eu tenha falado rápido demais. Mas se eu tiver falado rápido demais, pausa o vídeo, volta, faz a regrinha do sinal com calma e vê se vocês conseguem entender. Se vocês não tiverem entendido, fala comigo, fala nos comentários. Pode ser nos comentários da publicação, pode ser mandando mensagem no privado, vocês que sabem. E é muito importante ter essa regrinha do par e do ímpar, do expoente par e do expoente ímpar, o par gerar uma resposta positiva e o ímpar gerar uma resposta negativa, porque em algumas questões a gente vai fazer potências muito grandes e vocês vão ver que a gente não vai conseguir fazer regra de sinal, por exemplo, se o expoente for 100. Você não vai fazer uma regra de sinal com 100 sinais para ver se vai ser positivo ou negativo. Então você tem que ter direto na sua cabeça, 100 é um número par. Então se o meu expoente é par, eu sei que a minha resposta final vai ser positiva. Agora, se esse expoente for, por exemplo, 105, 105 é um número ímpar. Então, se o meu expoente for um número ímpar, eu sei que a minha resposta tem que ser negativa. Você não precisa fazer regra do sinal. Por isso que essa observação é importante. Então, eu vou parar por aqui e a gente vai continuar na segunda parte da aula, beleza?